Quisera alva ver no dia mais sombrio, rumo ao Calvário, Cristo vai, julgado em mãos tão vis, escárnio suportou, e então cravado à cruz. Este é o poder da cruz. Jesus se fez maldição, tomou a culpa, toda a ira, seu sangue nos comprou perdão. Quisera ver a dor marcando sua afeição, peso tão grande é o meu pecado. Cada rio pensar, cada ação atroz, sua fronte em sangue a coroar. Este é o poder da cruz. Jesus se fez maldição, tomou a culpa, toda a ira, seu sangue nos comprou perdão. Densa escuridão, treme o chão dos pés, pende sem vida ao Criador. O véu rasgado em dois, mortos a viver, consumado está, travou. Este é o poder da cruz.
Vamos meditar na palavra. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Hoje trataremos da segunda parte de uma mensagem que é como comunicar o Evangelho de Jesus. Como comunicar o Evangelho de Jesus. Leremos algumas partes do capítulo 3 até o capítulo 5. Nesta série, assim como nas outras pregações, nos últimos dias, o objetivo é encorajá-lo à evangelização. É aquecer o coração com a palavra para que nós possamos transmiti-la a outros. Mas para transmitir esta mensagem, nós mesmos precisamos ser impactados por ela. E essa mensagem é a mensagem do Evangelho. O propósito da mensagem de hoje, assim como de domingo passado, por ser a mesma, é demonstrar como esta carta serve como modelo de pregação e de como comunicar o Evangelho. O capítulo 1 a 8 de Romanos, que eu recomendo que você leia. O segundo propósito é encorajar você a perseverar deste Evangelho. E terceiro, capacitar cada um dos membros da igreja para a compreensão e aplicação da mensagem. Tendo esses propósitos em mente, quero retomar 2 pontos principais da mensagem passada, para a gente poder caminhar. O primeiro ponto, nós lemos nesta carta, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Evangelho era uma palavra grega que também era usada para comunicar boas notícias, reportar mensagens que alegravam e animavam. Por exemplo, comunicar que um exército tinha vencido outro inimigo. Então era uma boa notícia, vitória. Esta palavra evangelho foi incorporada na linguagem bíblica e também tem esse sentido. Falar sobre uma boa notícia. E a boa notícia é que Deus enviou o seu Filho. E na cruz realizou sua justiça. E todo aquele que crê na morte de Cristo, sua ressurreição, para perdão de pecados, é perdoado. Porque ele levou sobre si as nossas dores, levando sobre o madeiro a maldição que era destinada a nós. Este é o Evangelho. Então este é o primeiro ponto que eu quero lembrar vocês. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele transforma vidas. Você não precisa ter medo de comunicá-lo e nem achar que não sabe pregar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para transformar. O segundo ponto, no contexto, para nós lembrarmos, e que é preciso ensinar ao evangelizar, é que a humanidade desprezou o conhecimento de Deus. Quando nós estivermos comunicando o Evangelho,
precisamos deixar claro que a humanidade toda desprezou o conhecimento de Deus, suprimiu a sua revelação e está entregue e condenado pelo pecado. Vamos ler algumas passagens que retomam esse ponto. Capítulo 1 de Romanos, deixa sua Bíblia aberta, por gentileza. Sobre esse desprezo. Capítulo 1, verso 21. E o estado atual do homem diante de Deus. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. No versículo 18 do capítulo 1, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A palavra deter significa sufocar. Todas as vezes que a humanidade se depara com a verdade, ela quer sufocar essa verdade, afogá-la. Portanto, tentando sufocar a verdade, desprezando a Deus, o homem torna-se indesculpável. Leia comigo o capítulo 1, verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Nós aprendemos que a raiz da imoralidade e da perversidade nada mais é do que desprezo do conhecimento de Deus. Desprezam a revelação natural, a criação, na qual Deus se revela, e desprezam a revelação bíblica. Deste modo, todos os seres humanos estão sob culpa. Capítulo 2, verso 1. Portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas próprias coisas que condenas. A humanidade desprezou o conhecimento de Deus, suprimiu sua revelação, está entregue ao pecado, está condenada e caminhando para o juízo final. Leia comigo capítulo 2, versos 5 a 8. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente. O que é um coração impenitente? Que não se arrepende do mal. Acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A ira de Deus está sobre os homens. Todas as classes de pessoas estão sob culpa. E por isso, não é possível ter amizade com Deus. Qual é o estado atual do homem em relação a Deus? Ira, desprezo, animosidade. Sempre que comunicarmos o Evangelho, não podemos passar por esta primeira etapa. Mostrar a condição do homem perante Deus. A segunda etapa, que é hoje, na mensagem de hoje, no processo de evangelização, é anunciar um remédio para esse mal. Simplesmente você vai ao médico e ele diz: olha, você está com uma doença grave. Muito obrigado, pode ir embora. Como você sairia desse consultório? Você espera uma palavra de ânimo, de recuperação, de restauração. Então, nós comunicamos o mal em que o homem está, biblicamente falando, mas não podemos deixar de comunicar o remédio, a boa nova
de Deus, que está no Evangelho. E, queridos, leia comigo o capítulo 3, verso 21 a 23. Todos estão debaixo da culpa, e aqui o público que Paulo está se referindo é a igreja de gentios e de judeus. E havia alguns judeus, judeus eram israelitas que seguiam a lei de Moisés, os 10 mandamentos. E havia alguns judeus que queriam que os crentes obedecessem a lei de maneira estrita, guardasse dias, que eles não comessem determinados alimentos. Queria, então, que eles fossem retos e santos, perfeitos. Mas Paulo está dizendo que ninguém consegue ser perfeito. Todos quebram os 10 mandamentos. Não há um justo sequer. Por mais que você tente a perfeição, isto será impossível. Não há como satisfazer a justiça de Deus tentando cumprir os 10 mandamentos. Nós temos uma responsabilidade moral com os 10 mandamentos? Sim. Nós procuramos guardá-los? Sim. Mas nós obedecemos perfeitamente? Não. E por não obedecer, portanto, nós estamos debaixo da culpa e precisamos, portanto, satisfazer essa justiça. Qual foi o meio que Deus usou? E este é o Evangelho. É a boa notícia de que não é por suas obras que você pode ser justificado. Não é por boas obras que aquela pessoa que você está evangelizando poderá ser perdoada, mas pela obra de Cristo na cruz. Nós estamos falando da justificação. Versículo 21 em diante. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção. Veja, não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Versículo 28. Vamos para a conclusão. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É uma palavra muito forte. As pessoas procurarão justificar-se diante de Deus por aquilo que elas fazem, por aquilo que elas são, ou por alguma justiça própria que ela julgue ter. E por causa disso, nós percebemos que tropeçamos e não satisfazemos a justiça de Deus. Toda tentativa de apaziguar a justiça de Deus através das nossas obras será inútil. O que Paulo está dizendo à igreja é que a obra, a obediência que Deus aceita é a obra de Cristo. Ele se entregou na cruz voluntariamente, obedeceu os 10 mandamentos voluntariamente, e a sua obediência perfeita satisfaz a justiça de Deus. Você que está aqui hoje,
nunca poderá agradar a Deus se primeiro não confessar Jesus como Senhor da sua vida. Paulo está dizendo que é no sangue de Cristo, mediante a fé, que nós somos justificados. Toda tentativa de apaziguar a ira de Deus é insuficiente. Nós somos justificados gratuitamente mediante a morte de Cristo na cruz. E eu quero usar o exemplo bíblico que nós já lemos durante a liturgia. Quando você trabalha o mês inteiro e recebe o seu salário integral, isso é justiça. Você diz, não, eu trabalhei, eu mereço. E se você trabalhar, você ficar em casa o mês inteiro e receber o salário integralmente, você se sentiria bem? Ficar em casa o mês inteiro e receber o salário integral, você se sentiria bem? Atenção, pegadinha. Se você não se sente bem, pode ser que você faça a mesma coisa com relação à sua fé. Porque o Evangelho é o fato de nós recebermos perdão, reconciliação, paz, sem fazermos nada. Mas eu não tenho que fazer isto, deixar de comer este alimento, eu não tenho que ofertar, mas eu não tenho que ir à igreja, eu não tenho que orar, eu não tenho que... Para ser salvo, você não tem que fazer nada. Você recebe o salário no final do mês, porque alguém trabalhou por você. Quem trabalhou por você? Quem é que trabalha por você? É você mesmo? Ou Jesus Cristo, Filho de Deus? Este é o Evangelho, irmãos. Esta é a boa nova de que você está sob pecado, sob condenação, a caminho da ira de Deus, para o julgamento, mas Deus, pelo seu próprio, por causa do seu grande amor para conosco, enviou Jesus Cristo e Ele trabalhou por nós, para que nós recebêssemos a justiça de Deus. Eu pergunto mais uma vez: você fica constrangido por receber o salário sem trabalhar? Você fica constrangido por receber a salvação sem trabalhar? Essa salvação é recebida pela fé. E é isso que é o Evangelho. É isso que nós devemos comunicar às pessoas. Fala, bom, mas se eu falar isso para a pessoa, ela vai achar que pode fazer qualquer coisa. Não. Se você comunicar o Evangelho como ele é, o resultado é o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange, visto que um morreu por todos, logo todos morremos. Quem encontra com o amor de Cristo, morre com Cristo e ressuscita com Cristo. Não tenha medo. Nós estávamos falando num pequeno grupo que até às vezes presbiterianos são presbiterianos, mas não muito evangélicos. Porque é assustador. Você é tão livre, que só é constrangido pelo amor de quem nasceu de novo. Então, veja só o exemplo que a fé é a base da justiça. Cristo é a base da justiça, desculpa. Capítulo 4.
Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Lembra que Abraão é chamado de pai da fé. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, Abraão não poderia cumprir a promessa. Abraão não seria capaz de garantir a promessa. E aqui no caso, era de ter uma descendência, de ter a terra e de ter filhos. Ele mesmo não poderia dar filhos a ele. Então, pela fé, ele crê em Deus. E porque ele creu, a justiça de Deus é transferida para a sua conta. Quanto está a sua conta hoje? Não precisa falar. Sua conta bancária. Vamos dizer que está com vermelhinho lá. Ou com um salário. Você acorda, depois de orar, está no ônibus, você vê o seu saldo. E o seu saldo está negativo. 2, 3 dígitos. Alguns 4 dígitos. No outro dia, você levanta e ao invés de vermelho, tem crédito. Você ia ficar feliz, não? Posso ouvir um amém? É disso que Paulo está falando. Que quando Cristo morreu na cruz, a sua conta que era negativa, impagável, tornou-se positiva e abundante diante de Deus. Isso não é uma boa notícia? E o que você fez? Creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus e de que a sua obra é plenamente suficiente para pagar todos os seus pecados. Todos, 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 todos. E tornar a sua dívida em crédito. Talvez você esteja no seu coração, mas esse negócio é bom demais, eu quero. Quem sabe você se converta hoje, depois de tanto tempo ouvindo o evangelho, e não se converteu ainda. Fala, eu quero isso aí para mim. Eu quero receber, porque eu não consigo trabalhar. Eu quero receber a salvação e eu não consigo dar conta disso. Eu quero tirar a minha culpa e ter em crédito. O que a Escritura diz é que você deve crer em Jesus Cristo e o seu sacrifício. E você desfrutará disso. Diz, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, sim como dívida, certo? Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O Senhor transfere a nós a justiça de Cristo. E transferindo para nossa conta a justiça de Cristo, saindo do negativo para o positivo, temos paz com Deus. É assim que também Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente de obras. Não coma isto, não faça aquilo, vista tal roupa, faça aquilo lá na igreja, dê o dízimo, frequente o ministério, sirva. Tudo isso vai acontecer naturalmente. Mas nada disso pode dar crédito a você. Este evangelho é uma coisa boa demais, extraordinária, poderosa. E é isso que você deve comunicar àqueles que ainda não encontraram com Cristo. E quem sabe você não encontrou com este Cristo. Você ainda está no Cristo das obras. Você se sente com a consciência culpada por não fazer alguma coisa para Deus. Deus não precisa você fazer alguma coisa para Ele. Ele precisa
E nem precisa que você creia nele. É você que precisa de tudo isso. Então, a fé de Abraão serviu de justiça. A obra, o trabalho que paga pelos pecados é a obra de Jesus. E o salário está na tua conta creditado. Mas, se no teu coração você crê que Jesus é o Senhor e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, se você não crer de todo o coração, você não tem isso aqui. É fé. É uma coisa tão simples, mas a mais difícil de todas, porque você não pode criar fé no seu coração. Somente ouvindo essa palavra você pode ter fé no Salvador. E queridos, diante deste quadro, qual é o resultado daqueles que estão qual é o resultado de receber a Cristo mediante a fé? Capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui nós não vimos que nós estávamos debaixo da ira? Até aqui nós não vimos que nós éramos inimigos de Deus? Até aqui nós não lemos que nós estávamos sob condenação? Mas aqueles que estão em Cristo, mediante a fé, têm paz com Deus. Esta paz com Deus significa reconciliação. Não há mais nada que nos separe. Isto pela fé. Devemos comunicar àqueles que evangelizamos o remédio de Deus para a condenação. Jesus Cristo, morto e ressuscitado, cujo sangue lava os pecados, cuja obra nos substituiu. Continua o texto. Versículo 6. Capítulo 5, verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ímpio é o incrédulo. Ímpio é aquele que tenta suprimir a revelação de Deus em seu coração, que despreza. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Você morreria por alguém que te odeia? Você morreria por alguém que te persegue? Você morreria por alguém que fala mal de você? Você morreria por alguém que toda vez que você chega ele sai? Esse era você e eu. Nós éramos ímpios. Suprimíamos a revelação de Deus, odiávamos o Senhor. Mas em um determinado tempo, na sua misericórdia, diz aqui, Cristo morreu ao seu tempo quando nós éramos fracos. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Suprimíamos a revelação de Deus, odiávamos ao Senhor, nos afastávamos de tudo que se parece com Deus, rejeitávamos, mas fomos alcançados. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Este é o Evangelho. Nós devemos comunicar àqueles que nos cercam.
Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, agora seremos por ele salvos da ira. Entendeu? Aquela ira que estava apontada para nós, aquela ira digna e santa de Deus contra pecadores foi aplacada na cruz de Cristo. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. E assim, o benefício do Evangelho é nos reconciliarmos com Deus. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Primeira parte, anunciar o estado do homem e a ira de Deus. Segunda parte, anunciar o evangelho da Boa Nova. O homem está condenado. Você está na ira de Deus, porque você não cumpre a sua justiça. Mas Deus providenciou o sacrifício, pelo qual ele pode perdoar todos os teus pecados. Então, irmãos, encerrando, a salvação é um dom gratuito. Não é de graça. Fala, é de graça mesmo? Não, não é de graça. Foi por um alto preço, o preço da cruz. E o preço do seu próprio filho. Não tem preço para isso. Inestimável. Foi um alto preço. Mas foi pela graça, ou seja, o seu favor imerecido, que ele distribuiu isso a nós. Nossa fé não é mérito. Fé também é um dom de Deus. Nesta manhã, caso você ainda não tenha encontrado com o Evangelho, possa ser um dia oportuno. Este Evangelho que descortina as nossas pretensões, que atropela toda a nossa autossuficiência, que esmaga o nosso orgulho, mas que nos dá vida eterna, perdão e paz. A ira de Deus foi derramada sobre seu Filho. E assim nós recebemos perdão. Pense sobre isto. Que grande amor. Não é um amor apaziguado de graça. Foi um preço muito caro. Você não trabalha para obter. Você apenas crê que alguém trabalhou por você. E se você crê, esta manhã você pode desfrutar desta alegria de não ir mais para sua casa com a consciência culpada, mas perdoado, absolvido por todos os seus pecados. Então, queridos, ao comunicar o Evangelho, não esqueçamos de falar do Evangelho como ele é. No domingo que vem, se Deus der graça, eu falarei sobre os efeitos do Evangelho na vida de quem recebe. Que Deus nos ajude. Amém. Quisera alva ver no dia mais sombrio o mau
julgado em mãos tão